Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Alguma vez você já se pegou sentindo uma culpa que você não sabia de onde vinha? Ou já sentiu uma tristeza antiga que parecia até mais velha que você? Como se fosse uma coisa que não veio de você? Hoje o Infusões é sobre isso. Sobre uma coisa chamada herança emocional. Sobre coisas que a gente sente, mas que talvez não sejam nossas. Nossa, isso existe? Opa, se existe. Então vamos lá. O que é herança emocional? Quando a gente fala de herança, quase sempre a gente pensa em herança física, né? Tipo bens materiais, dinheiro. A gente pensa nas histórias de família ou nas heranças genéticas, né? Tipo traços do rosto, a cor do olho. Mas existe um tipo de herança que não é desse tipo. E é de um tipo silencioso. É uma herança que não aparece nos álbuns de fotografia. É uma herança que não aparece nos documentos do cartório. É essa herança que a gente chama de herança emocional. O que é isso? Herança emocional são aquelas dores que vão passando de geração em geração sem que ninguém tenha consciência ou coragem de romper com elas, coragem de quebrar o ciclo. Então eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Recentemente, numa sessão, uma cliente me falou que ela sentia uma necessidade constante de se justificar, tanto no ambiente de trabalho, né, que era o nosso foco, como fora dele, em casa, com a família, com os amigos. E ela sentia isso mesmo quando ela não tinha feito nada de errado. Era como se ela tivesse sempre tentando provar que ela era inocente. E aí, a gente conversando sobre ter alguém parecido com ela na família, ela falou que a mãe dela também era assim. Que a mãe dela vivia na defensiva, que estava sempre se explicando demais. E aí, nessa nossa conversa, ela conseguiu encontrar uma outra relação com esse comportamento. Que antes da mãe, a avó dela, a mãe da mãe, tinha vivido um relacionamento abusivo, onde tudo que ela fazia era motivo de desconfiança. E por que eu trouxe esse exemplo aqui, onde que a gente pode chegar com isso? Essa história ficou marcada no corpo da família. Que essa história foi ensinada, foi passada de uma para outra, geração após geração, mesmo sem palavras. Esse comportamento foi transmitido sem intenção, mas foi aprendido, foi sentido. E qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui? Que tem algumas emoções que são nossas, mas algumas emoções que a gente carrega são de quem criou a gente, de quem conviveu muito tempo com a gente, ou seja, a gente aprendeu. E algumas dessas emoções atravessam
gerações inteiras sem nunca serem nomeadas. A psicologia chama isso de transmissão transgeracional. O que é isso? É um conceito que explica que os padrões, as experiências e os comportamentos são passados de uma geração para outra, influenciando a vida dessas pessoas das gerações seguintes. Ou seja, uma dor, um trauma de uma geração, por exemplo, afeta a geração seguinte, mesmo que essa dor ou que esse evento do trauma não tenha sido vivido por quem sente os efeitos dele. Então, só para trazer um pouco mais para o lado prático, né, menos teórico, deixa eu explicar de onde veio esse conceito. Tem um campo da biologia que estuda como os fatores externos e os comportamentos influenciam a expressão dos nossos genes. O que é a expressão dos genes? É como o nosso gene usa as informações que ele tem para produzir as coisas que ele precisa produzir. Então, fazendo um paralelo aqui com a cozinha, é como os nossos genes fazem os pratos, né? Usando a receita que eles têm ali no arquivo deles. Não sei se você já ouviu falar, mas esse campo que estuda tudo isso se chama epigenética. E o que essa área da epigenética diz? Ela diz que a gente nasce com um manual genético, mas a forma como esse manual é lido ou interpretado pode mudar ao longo da vida. Lembra do exemplo da cozinha? O gene tem as receitas ali escritas, mas ele pode fazer esses pratos de jeitos diferentes ao longo da nossa vida. E o que faz ele fazer a receita de um jeito diferente? Aí entra alguns fatores como a nossa alimentação, o estresse, a exposição a algumas toxinas, a qualidade do nosso sono, as nossas experiências emocionais, os relacionamentos, o ambiente que a gente vive. Esses fatores externos, eles não conseguem alterar os nossos genes, mas eles conseguem ativar ou desativar alguns genes. Então, por exemplo, duas irmãs gêmeas idênticas vão ter o mesmo DNA, certo? E o que a epigenética descobriu? Que se uma dessas irmãs tiver uma vida altamente estressante e hábitos alimentares ruins, ela pode desenvolver doenças que a outra não vai desenvolver. Inclusive tem uma minissérie na Netflix de 4 episódios, se não me engano, que chama Você é o que você come, as dietas dos gêmeos, ou a dieta dos gêmeos, uma coisa assim. O que eles fizeram? Eles pegaram dois gêmeos idênticos para fazer um estudo científico que era, durante 8 semanas, eles iam seguir dietas totalmente diferentes e o objetivo era investigar como certos alimentos afetam o corpo humano. Ou seja, como a alimentação afeta o modo como os nossos genes se expressam. Vale a pena assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Então é isso. A epigenética é quem explica as influências dos fatores externos no modo como os nossos genes se expressam. E também é a epigenética que explica que esses traumas que eu estou falando, que foram vividos pelos nossos antepassados, podem afetar essa forma como os nossos genes se expressam. Então, quando a gente fala de traumas, por exemplo, não é só uma questão comportamental, também é uma questão biológica. Ou seja, onde eu queria chegar com toda essa explicação é: a gente pode, sim, carregar comportamentos e emoções herdadas, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Tristeza, culpa, traumas ou qualquer outra experiência emocional negativa vivida por gerações anteriores à nossa. Bom, a ideia desse episódio, obviamente, não é ficar falando sobre epigenética. Minha ideia aqui é convidar você a se olhar
com mais curiosidade, com mais compaixão. Para quê? Para você também entender como tudo isso que eu estou falando aqui pode afetar o seu trabalho, a sua carreira até. Ih, lá vem o Levi. Pois é, essa herança emocional está lá também, no seu trabalho. Só que no ambiente profissional, essa herança emocional aparece disfarçada. Como? A gente sabe bem que no trabalho todo mundo age diferente do que se tivesse em casa ou entre amigos. Então, tem gente, por exemplo, que no trabalho trava diante de uma crítica. Não porque a crítica foi injusta, mas porque essa pessoa cresceu, por exemplo, num ambiente onde errar era perigoso. Outra, tem gente que sente que precisa dar conta de tudo sozinha. Conhece alguém assim no trabalho? E por que será que essa pessoa é assim? Porque de repente essa pessoa viu o pai ou a mãe a vida toda ali sobrecarregado, sobrecarregada. Ou porque ela aprendeu que depender dos outros é sinônimo de fraqueza. Outra, tem gente que se sente culpada quando se destaca. Por que será? E de repente, lá atrás, essa pessoa aprendeu que chamar atenção não era legal, que isso tem a ver com não ser humilde, sei lá. Então, seja numa equipe, seja na liderança, seja nos outros relacionamentos dentro do trabalho, essas emoções que a gente herda moldam o nosso comportamento. E às vezes a gente carrega esse peso por pura lealdade, não porque a gente quer repetir, mas porque, no fundo, parece injusto você ser feliz quando quem veio antes de você sofreu tanto. Isso se chama lealdade invisível, que é quando o nosso inconsciente acha que ser diferente da família é uma forma de abandono, mas não é. Ser diferente pode ser justamente o que te liberta. E quando essas emoções não são reconhecidas, elas viram regra. E aí, no trabalho, você começa a reagir ao presente como se ainda estivesse vivendo no passado. Você desconfia, você se protege, você se isola, mesmo quando o ambiente não te ameaça. Porque dentro de você, o alerta ainda está ligado. Pô, Levi, eu vim ouvir o seu podcast para ouvir algo bom e vou sair com uma má notícia? Jamais. O que eu faço então para perceber se eu estou carregando algo desse tipo que não é meu? Eu sempre trago aqui o problema, mas eu também trago as soluções, né? Então vamos lá. 3 sinais que você pode começar a observar a partir de hoje. Primeiro sinal para você ficar de olho são as reações desproporcionais. Como assim? O que é uma reação desproporcional? É quando uma simples observação, por exemplo, te deixa em alerta. É quando alguém se atrasa e você se sente abandonada, abandonado. Quando um simples não te desperta o sentimento de rejeição. Segundo sinal para você ficar de olho, aquela sensação de repetição. Como assim? É a sensação de que você sempre vive ou sempre se envolve nos mesmos conflitos. É a sensação de viver sempre as mesmas dores. É a sensação de que você vive sempre o mesmo papel, que é ou quem salva, ou quem some, ou quem é acusado. E terceiro sinal para você observar, se você tem crenças que te limitam, o que é isso? Pensamentos do tipo, eu não posso confiar em ninguém, ou eu tenho certeza que se eu relaxar alguma coisa ruim vai acontecer, ou eu nem sei se eu mereço estar aqui. Passa a observar com atenção esses 3 pontos, esses 3 possíveis sinais de que isso que te pesa aí dentro não é seu. Levi, e se eu descobrir que eu estou carregando esse peso aqui que não é meu? O que eu faço com isso? Primeiro passo e mais importante, você já fez. Trazer para a consciência. Então, tá sentindo que isso não é seu?
para e se pergunta: isso aqui é meu ou é algo que foi aprendido? De onde veio essa minha reatividade? E aí você vai entrar em outro momento importante, que eu sempre falo, quando eu falo de inteligência emocional, que é praticar a sua autorregulação. E como a gente faz isso? Antes de reagir, a gente respira. Eu falei disso em quase todos os episódios aqui. A nossa emoção é mais rápida que a nossa razão, fisiologicamente falando, lá dentro do nosso cérebro. Então, se você não atuar, se você não agir com consciência, nessa hora a emoção chega primeiro. Isso é da nossa biologia. Então, a gente precisa aprender a contornar isso. O caminho da emoção é mais rápido que o da razão. E a maturidade emocional está justamente nessa pausa aí. É respirar antes de agir. É parar e pensar antes de falar. Que bom, né? Finalmente uma solução simples e de graça. Mas essa maturidade requer treino. Se fosse simples, todo mundo faria, né? Então, é parar e respirar. Nem tudo precisa ser respondido com uma emoção, principalmente se ela foi herdada. Então, cuida da sua narrativa interna. Anota isso que eu vou falar aqui. Você não é uma cópia da sua família. Você pode honrar a sua história sem precisar repetir os mesmos padrões. Como que isso é possível? Busca suporte, terapia, grupos de conversa, conversa com pessoas que também estão trilhando esse caminho. Está no trabalho? Crie espaços seguros. Se você é líder ou se você é colega, não importa, incentive uma cultura que fale disso, uma cultura emocionalmente madura. Seja você o modelo de escuta, de respeito, de regulação emocional. Olha quantos episódios a gente já falou sobre isso aqui. Transfere esse conhecimento para os outros. A gente aprende tanto fazendo quanto ensinando. Então, que reflexão que eu quero trazer para a gente encerrar o nosso episódio de hoje? Que você pode ter crescido num lar onde o silêncio era a regra, ou onde gritar era normal, que você pode ter aprendido que sentir demais é fraqueza, ou que demonstrar os seus sentimentos é perigoso. Só que agora, na sua vida adulta, entende que essas crenças continuam te moldando, moldando quem você é, moldando a sua vida, os seus resultados. Só que essas crenças não são você. E você é a única pessoa que pode quebrar o ciclo. Você é a única pessoa que pode interromper essa transmissão geracional que a gente falou aqui. E eu dou muita importância para esse conhecimento porque foi uma das coisas que eu mais busquei desenvolver a partir do momento que meu filho nasceu. Uma das coisas que eu tinha determinado dentro de mim é que eu não cometeria os mesmos erros que cometeram comigo. E eu não seria só um repetidor de crenças. Eu quis entender tudo isso justamente para interromper ciclos. E aí, para que quando eu errar, sejam erros novos. Porque todo mundo erra, mas não precisa ser por estar vivendo no automático, replicando algo que as gerações replicaram até mim. Então, como sempre, eu quero te deixar aqui 3 perguntas para sua pausa de hoje. Primeira, o que eu sinto, mas que eu não sei explicar o que é e nem de onde vem? Segunda pergunta, que emoções eu consigo perceber que se repetem na minha família, geração após geração? E terceira pergunta, qual dessas emoções eu estou disposto a transformar a partir de mim? Essas respostas podem ser o fim de algo que você carrega e que não é seu. E você não precisa carregar o que não é seu. Você pode só sentir e seguir leve.
Você não é o eco da dor que veio antes. Você pode ser o início do silêncio ou o início de uma nova canção. Um abraço e até a próxima.